Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Muito bom dia, 7 de setembro, e vamos falar dessa data tão querida, tão especial para nós. Vamos falar sobre a independência do Brasil. Você que está nos acompanhando já vai mandando seu comentário, falar o que você acha dessa data. Tem enquete com o Pedro aqui. Eu já quero aproveitar a dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. Essa segunda-feira que você está aí, provavelmente em casa, nesse feriadão com a família. E a gente está aqui para comunicar o reino e também para aprender um pouco mais sobre história, exatamente. Por isso que eu quero saber se você sabe sobre a história da independência do Brasil. Você sabe, você está lembrando um pouquinho das suas aulas de história? Tem alguma coisinha na sua cabeça que você lembra, uma passagem ou outra, ou está confundindo tudo? Hoje teremos um convidado mais do que especial, então eu quero saber se você sabe. Coloca aqui no chat, comenta sobre a história da independência do Brasil. É verdade. Para falar conosco, convidamos ele, que é doutor em História Social, especialista em História das Religiões e a História do Cristianismo. Nós vamos falar com o nosso querido Rafael Gama, doutor Rafael Gama, que vai falar com a gente online. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Lídia, tudo bom, Pedro? Eu é que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui. Muito bom, Rafa, obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. E a gente já quer perguntar para você, né, Pedro? Tem muitas perguntas, mesmo, né? Muitas perguntas, mas para a gente começar nessa conversa, um privilégio a gente tem o Rafa aqui, né? Doutor, né? Além querido. De conhecer muito de história, muito querido, grande amigo. Então, Rafa, que a gente queria saber o que significa, então, esse 7 de setembro, essa data, né, esse feriado, e como é toda essa história da independência do Brasil? Bom, para entender um pouco da independência, a gente tem que lembrar, primeiramente, que o Brasil não nasceu uma nação ali própria, independente, que se governa ali tranquilamente. Até então, desde 1530, na verdade, até períodos posteriores ao 7 de setembro de 1822, o Brasil era considerado território acoplado a Portugal. Então você tem ali Portugal como a nação dominante e o Brasil como a nação dominada. A gente chama esse processo de colônia, a nação dominada, e metrópole, a nação dominante. Normalmente as nações dominantes, naquele período, eram as nações europeias. Vamos lá. Portugal estava colonizando o Brasil e, a partir dessa colonização, Portugal tinha controle sobre a economia do país, aquilo que o país vendia, aquilo que o país comprava. O Brasil só poderia vender produtos para Portugal, também só poderia comprar produtos de Portugal. Era Portugal quem controlava o preço dos produtos. Então o Brasil não tinha uma liberdade de comércio para comercializar com outras nações e também para colocar o preço que eles quisessem nos produtos. E além disso, os brasileiros deviam pagar impostos para a coroa portuguesa. Então com isso você tem uma nação brasileira que não tem nenhuma benesse nesse processo de colonização com Portugal. Ela não tem nenhum benefício. Bom, os próprios comerciantes brasileiros estavam insatisfeitos com isso. E com isso, inclusive, várias revoltas ocorreram no país no decorrer desse período, que foi a Inconfidência Mineira, Baiana, mas eu não vou entrar muito nesse aspecto. O que eu quero trabalhar aqui? No início do século XIX, nós percebemos aí o avanço de Napoleão Bonaparte, após o fim da Revolução Francesa. Ele começa a dominar outros países e ele rivaliza com a Inglaterra. E o que isso tem a ver com o Brasil? É que ele acaba proibindo outros países de comercializarem com a Inglaterra e o país que desobedecesse Napoleão consideraria um país inimigo e atacaria este país. Um país que desobedeceu Napoleão foi Portugal. Portugal resolveu continuar comercializando com a Inglaterra. Lembrando que na época a Inglaterra era o país mais rico do mundo. Bom, com isso, o príncipe regente à época, o João VI, ele sai fugido lá
de Portugal, porque ele percebeu que Napoleão ia invadir o reino português. E nisso ele sai, não só ele, como sua família e boa parte da corte, eles vêm para o Brasil. Eles vêm em grandes embarcações, cerca de 12 a 15 mil pessoas saíram de Portugal e vieram para o Brasil e montaram aqui e fizeram com que o Brasil fosse a sede do governo do império, chamado Império Luso, que é esse império que comanda Portugal e o Brasil. Agora o Brasil seria a sede do governo. O príncipe regente, que logo mais seria o rei, estava aqui no Brasil. Então o Brasil ele monta uma estrutura de corte a nível de uma realeza portuguesa. Essa migração da corte, de uma corte europeia para uma colônia, isso nunca havia acontecido na história. A primeira vez que aconteceu foi no Brasil. E quando o príncipe regente, Dom João VI, ele monta aqui sua estrutura de corte e passa a governar Brasil e Portugal a partir do Brasil, ele acaba tomando como uma de suas medidas abrir os portos, e logo isso significa abrir o comércio para outras nações que não Portugal. Então ele também abre para as chamadas nações amigas. Dentre essas nações amigas, a principal nação era a Inglaterra. Então, com isso, você tem muitos produtos ingleses chegando no Brasil e o Brasil também exportando produtos do Brasil para a Inglaterra e outros países. Com isso, os comerciantes brasileiros se sentiram muito... vou falar felizes, se sentiram muito contentes com essa chegada do Dom João VI, porque agora o comércio se abriu. O comércio se abriu para outras regiões e com isso esses comerciantes lucraram muito e consequentemente, o próprio Brasil acabou tendo um certo avanço econômico por conta disso. Inclusive, a chegada dos primeiros protestantes no Brasil após muito tempo de colônia que eles não vinham, começou a surgir nesse período. Bom, nesse inteirinho os comerciantes gostaram dessa liberdade, só que após a derrota de Napoleão e Napoleão tirar suas tropas de Portugal, a nação portuguesa exigiu que Dom João voltasse a Portugal. Exigiu que ele voltasse e Dom João resolveu voltar para Portugal. Só que os comerciantes brasileiros não queriam essa volta, não ficaram contentes com essa volta. E por que não ficaram contentes? Porque eles tinham receio de perder essa liberdade econômica que eles tinham adquirido com Dom João VI aqui. Então, eles começaram a clamar por uma nação independente, onde os comerciantes pudessem ali vender seus próprios produtos ao preço que eles quisessem, sem ter que pagar impostos exorbitantes a Portugal e sem Portugal ficar intervindo no comércio deles constantemente. Com isso, o que acontece? Com isso, o Dom Pedro I acaba sendo colocado no Brasil como príncipe regente para comandar o Brasil enquanto Dom João VI ia para Portugal. E a ideia era que o Dom Pedro ficasse temporariamente aqui no Brasil. Ficasse temporariamente governando o Brasil e depois também voltasse. Só que Dom Pedro I começa a ouvir essas reclamações da elite local e começa a se articular politicamente no próprio país. E Portugal pressionando que Dom Pedro também voltasse junto com o pai. Após tanta pressão, o Dom Pedro declara que ele vai ficar no país. Isso, inclusive, acontece poucos meses antes da independência. Então, ele fala que ele vai ficar no país. Esse dia é conhecido como o Dia do Fico. A coroa portuguesa continua pressionando Dom Pedro a voltar para o país, até que Dom Pedro, aí já vai muito da questão de tradição do que de fato você ter fontes históricas comprovando o fato, mas você vai ter, em um momento, o Dom Pedro estava em uma reunião cordial em Santos, até que a sua esposa, Leopoldina, dá a ele uma carta de Portugal exigindo sua volta. Ele resolve
sai a galope de Santos, e quando ele está chegando ali às margens do Rio Ipiranga, ele rasga essa carta, e aí a tradição diz que ele dá esse grito chamado, que ele diz independência ou morte, onde aí ele declara a independência de Portugal, e ele passa a ser o rei da nação brasileira. O rei agora, o Brasil se torna um império independente de Portugal. Vamos lá. Essa parte do grito, os historiadores eles convergem que parece ser algo meio lendário, que não houve, na verdade, esse grito, que não houve, na verdade, essa declaração da independência às margens do Rio Ipiranga. Mas o fato é que esse dia 7 de setembro marcou esta decisão de Dom Pedro a governar o país e o Brasil se tornar um país independente de Portugal. Então, a data oficial dessa independência é nesse período, dia 7 de setembro, que foi quando Dom Pedro de fato decidiu ficar no país e declarar a independência do país com relação a Portugal. Agora, o Brasil seria uma nação independente, onde Dom Pedro governaria. E ele ganha até um nome regencial, que é Dom Pedro I, que é como ele é conhecido até hoje na história. Excelente, Rafa, muito bom refrescar um pouco as informações, né, que a gente já aprendeu e dar uma viajada no tempo, né, com a nossa história, a história do nosso Brasil e descobrir mais detalhes de riqueza como o senhor, né, posso chamar de senhor, doutor, né, vem nos trazendo. Mas agora eu quero te perguntar, Rafa, a independência do Brasil, ela interferiu na chegada dos protestantes aqui no Brasil? Nem tanto. Os protestantes já estavam circulando aqui no Brasil desde antes da independência, circulando com uma certa liberdade, porque você tem ali desde o período de Dom João VI, como você tem anteriormente, você tem essa abertura do comércio para outros países. Dentre esses países, o principal era a Inglaterra, que era um país protestante. Então, protestantes passaram a vir da Inglaterra para o Brasil para visitar, para fazer comércio, ou mesmo para morar aqui, para se alocar aqui. E logo depois, no final do primeiro reinado, no início do segundo reinado, você vai perceber que muitos alemães também vieram. A Alemanha era um país protestante. Então você vai perceber que muitos protestantes passaram a circular aqui, na verdade, desde antes da independência, desde a abertura dos portos. A influência da independência é porque houve com a independência essa continuidade dessa liberdade de comércio e, consequentemente, essa liberdade de relações políticas com outros países que não Portugal. Essa contínua liberdade comercial e geopolítica fez com que os protestantes continuassem vindo para o Brasil e continuassem, muitas vezes, até se instaurando aqui, ou então passando longos períodos, ou até mesmo que, mesmo no primeiro reinado, você tem ali na Constituição, onde a religião oficial era católica, ou seja, todas as outras religiões eram consideradas ilegais, pelo menos na questão dos seus templos. Você não poderia ter templos religiosos de outras religiões, mas muitos protestantes eles se beneficiaram dessa certa liberdade que o Brasil dava a eles, até por conta dessa relação muito próxima com a Inglaterra, com um país protestante, e muitos construíram seus templos aqui sem ter grandes represálias. Não tanto no governo do Dom Pedro I, mas no segundo reinado com Dom Pedro II, a gente percebe essa liberdade até um pouco mais exacerbada, embora ainda haja uma certa perseguição aqui sim. Mas, no geral, a independência ela ajudou muito mais na continuidade de uma liberdade que já havia de protestantes virem para o Brasil desde o período de Dom João VI. Nossa, muito legal, né? E eu quero saber, então, de um historiador, né, como o Rafa, por que é importante nós, como cristãos, né, sabermos de história em geral, e não só da história da igreja também, que é muito legal, muito interessante saber, mas por que é bom e nós devemos também saber sobre história em geral, tentar buscar e aprender um pouquinho mais sobre isso, Rafa? Vamos lá, por que é importante para nós cristãos sabermos de história geral e não apenas sobre a história da igreja? Por que a importância disso? Porque é importante que você entenda o tempo que você vive hoje. Para você entender o tempo que você vive hoje, você tem que entender a construção histórica para chegarmos até onde chegamos. As coisas não surgiram do nada.
São Paulo não era uma cidade grandiosa, a maior capital do país, do nada. A gente piscou e, repentinamente, São Paulo ganhou esse tamanho. Não, houve um processo histórico para que São Paulo chegasse aonde ela chegou. Houve um processo histórico para que o Brasil chegasse aonde ele chegou. Houve um processo histórico para que os Estados Unidos se tornassem a nação mais poderosa do mundo. Houve um processo histórico para que o mundo chegasse aonde ele chegou. E uma das ferramentas, uma das áreas do conhecimento que melhor ensinam isso, melhor ensinam a entender a sociedade de hoje, é a história, porque ela vai te ensinar esse processo histórico. E por que é importante aprender a sociedade atual? Porque você, como cristão, você tem um evangelho para você pregar e proclamar. E para esse evangelho ser entendido pelas pessoas que não o conhecem, é necessário que você entenda essa sociedade, como ela funciona, como ela pensa, como é a política dela, como é que é a história dessa sociedade, por que as pessoas se pensam como elas pensam, se vestem como elas vestem, por que a religião predominante é X e não Y, como é o sistema educacional, por que esse sistema educacional é desse jeito. Todos esses fatores, todas essas dimensões de uma sociedade, a história ela te dá ferramentas para você explicar. Então, a história ela pode munir o cristão de um entendimento da sociedade que vai facilitá-lo na hora dele comunicar as suas ideias e a sua fé para essa sociedade. Então, a história te ajuda a compreender essa sociedade que você vive hoje, porque ela vai te ajudar a entender como é que essa sociedade foi construída para ser o que ela é. Então é muito importante que a gente aprenda também história geral. E uma dica, normalmente quando você aprende história geral do Ocidente especificamente, não tem como você não resvalar a história da igreja. Porque o cristianismo está entrelaçado com a história do Ocidente. Se eu trabalho história do Brasil, história da América Latina, história das Américas, história da Europa, história da África, você vai ver o cristianismo ele se entrelaçando com essa história e modificando ali as sociedades por onde ele passa, a ponto do cristianismo ser ali o principal instrumento de modificação do Ocidente como ele é hoje. Então, estudar a história geral vai nos enriquecer muito, vai nos munir de conhecimento para a gente conseguir entender a sociedade que a gente vive hoje. Nossa, muito bom, Rafa, muito bom a gente ter essa consciência, né? Que temos um papel como cristãos também, né? Muito bom. E, Rafa, qual deve ser a relação de nós, crentes, com a história do nosso país e com a nossa nação, ou dos crentes que estão fora do país assistindo, né? Qual deve ser a relação do crente com o seu país e a sua nação, Rafa? Quando a relação do crente com a história do seu país é que ele está inserido no seu país, então ele precisa entender a história do seu país para ele entender o porquê que o país dele é do jeito que ele é, para que esse crente consiga se posicionar nesse país, para que ele consiga conviver nesse país. No cristianismo diz que essa terra ela é uma nação passageira, né? Então a gente está aqui como peregrino, o verdadeiro reino é o reino celestial. Mas enquanto estamos aqui como peregrinos, nós precisamos entender essa terra que a gente está peregrinando. Porque a gente não está peregrinando aqui à toa, a gente não está peregrinando aqui ao acaso para não fazer nada. A gente tem uma missão de pregar o evangelho. E essa missão evangelística, para ela ser bem concretizada, é necessário que a gente entenda essa terra de passagem que a gente está passando. Então, se o crente nasceu numa nação específica, no caso aqui no Brasil, nós cristãos brasileiros nascemos aqui no país, é importante que a gente entenda essa nação que a gente vive, entenda por que ela é do jeito que é, para que nós possamos também propagar a nossa fé aqui nessa nação. Então a história vai nos munir disso, vai nos munir de ferramentas para que nós possamos entender a nação em que a gente vive. A gente vai entender por que há uma maioria de católicos e minoria de protestantes. A gente vai entender por que os governos são do jeito que são, se a gente estudar a história. A gente vai entender por que há cidades mais prósperas e outras menos prósperas, estudando história. E a partir daí a gente vai se inserir nesse contexto, e nessa conjuntura que a gente se insere, a gente vai conseguir propagar a fé da qual a gente comunga, da qual a gente acredita. A gente vai conseguir comunicar essa fé com as pessoas. Então é muito importante que a gente aprenda, que a gente entenda a história do nosso país, para que nós possamos dialogar com esse país, para que nós possamos nos posicionar como crentes nesse país, para que nós possamos entender esse país,
para que nós possamos nos fazer também entendidos por esse país. Então já queria agradecer, né? Agradecer Muito demais. bom, muito bom. Por todo esse aprendizado aqui nesse feriado. Provavelmente o pessoal vai até comentar quando for conversar um com o outro, né? Hoje na mesa, talvez, mandar mensagem, olha, sabia disso e tal. Queria pedir pro Rafael, então, pro Rafa, deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse 7 de setembro, sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Bom, eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui. Eu espero que com o que a gente conversou aqui possa te ajudar de alguma forma a esclarecer melhor tanto o feriado que a gente está vivendo hoje, quanto a importância de você estudar história, seja história da igreja ou história geral, para você conseguir entender melhor a sociedade que você vive. Então, agradeço a oportunidade, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Muito bom, Rafa, muito bom. Bom demais o privilégio aqui e por todo esse estudo para conseguir falar com a gente, né? Muito obrigado, Rafa. Obrigada, Rafa. Sempre muito bom tê-lo conosco e obrigada por todas essas informações preciosas, esse seu tempo dedicado a nós aqui no Manhã EPP, que seja o primeiro de muitos, né, Pedro? É isso aí. E agora fica uma dica de leitura que tem tudo a ver com o nosso tema. Êxodo para você. Está aparecendo aí na sua tela do Tim Chester. O livro de Êxodo, ele é fundamental para entendermos Jesus. Ele é também um relato histórico fascinante que, ao nos direcionar para Cristo e nos inspirar a adorá-lo, ele narra a nossa própria história. Entenda o significado desse livro e veja como ele transforma o nosso coração e a nossa vida hoje. Escrito para pessoas de todas as idades e etapas da vida, de pesquisadores a novos crentes, de pastores a professores. Esse material pode ser utilizado de diversas formas e foi feito para você ler e estudar, servindo de guia para esses acontecimentos cativantes, ajudando a enxergar a Cristo e a se maravilhar com o poder, os planos e o amor de Deus. Vou falar de novo do livro, vai aparecer aí na sua tela enquanto eu vou falando para você visualizar bem a capa desse livro. Meditar e se alimentar, proporcionando um devocional diário que o ajudará a crescer em Cristo à medida que for lendo e meditando nessa porção da Palavra de Deus e também ensinar e liderar, oferecendo uma série de apontamentos que lhe permitirão explicar, ilustrar e aplicar Êxodo quando estiver pregando ou liderando um estudo bíblico. Está aí a dica de livro, Êxodo para você, do Tim Chester. Ótima dica muito boa. Todos esses para você, né? Tem Tito para você, Juízes para você, todos dessa série são muito bons. Gálatas também é muito legal. Eu queria também falar para o pessoal aqui que tá nos acompanhando, colocar no chat de onde vocês estão assistindo. Hoje é a independência do Brasil, mas tem muita gente de outros países que nos acompanha, né? E você que está no Brasil, coloca de que região, coloca a sua cidade. É muito legal a gente ver, né, essa pluralidade de lugares e pessoas todas juntas aqui. Não sei, é uma boa ideia talvez de colocar aqui onde você está indo. E outra boa ideia é o que a Cláudia vai contar para a gente sobre a comunicação missionária e como é que é. Me explica um pouquinho melhor essa boa ideia, Cláudia. Uma das funções da igreja é enviar missionários. Mas você já parou para pensar como eles conseguem manter o contato com a igreja local depois que eles saem para o campo? Fique agora com uma boa ideia para essa situação. A boa ideia de hoje é uma dica muito legal para nós, da igreja local, nos comunicarmos com os nossos irmãos que foram para longe para pregar o evangelho, viver uma nova cultura, enfrentar muitas dificuldades, sejam sozinhos ou com suas famílias. Temos um meio de comunicação muito abençoador à nossa disposição, a internet. E por que não usá-la para criar relacionamentos com esses irmãos? E ouvi-los e compartilhar a vida com eles. Podemos incentivar nossos filhos e filhas a serem amigos dos filhos deles. Enviar e-mails, vídeos, áudios e até mesmo uma carta. A gente pode ser muito criativo. Por isso, vamos nos unir para ajudá-los e animá-los nesse trabalho que é tão árduo. Essa foi a nossa ideia de hoje. Continue nos dando mais ideias para que elas se tornem conteúdos aqui na IPP-TV e ajude mais pessoas.
Que quadro incrível, excelente ideia, uma boa ideia, Cláudia, obrigada mesmo, e a importância da comunicação missionária, né? Excelente ideia. E mais notícias para você, aqui tem muito conteúdo relevante, notícia, boa ideia, o Google tem um monte de coisas, agora vamos para as notícias. Vestígios de palácio real da época dos reis Ezequias e Josias são encontrados em Jerusalém. A Autoridade de Antiguidades de Israel anunciou nesta quinta-feira, dia 3, a descoberta de um emocionante conjunto de artefatos arqueológicos. Os artefatos foram encontrados em uma obra de um calçadão para fins turísticos e anunciados em um evento festivo na cidade de Davi, no Parque Nacional, nos muros de Jerusalém, um prédio de estrutura monumental com vista para a cidade de Davi e do templo, possivelmente pertencente a um dos reis de Judá ou a uma família nobre. Tem produzido vestígios da época dos reis Ezequias e Josias em uma escavação arqueológica em Armon HaNetziv, um bairro de Jerusalém. No local foi encontrado uma rara coleção de impressionantes artefatos arquitetônicos de pedra adornados que juntos faziam parte da estrutura de um prédio imponente, segundo informou a Autoridade de Antiguidades de Israel. Yaakov Billig, diretor da escavação da Autoridade de Antiguidades de Israel, disse que a descoberta é emocionante, pois trata-se da primeira descoberta de modelos em escala reduzida das capitais proto-eólicas gigantes, do tipo encontrados até agora nos reinos de Judá e Israel. Emocionante mesmo. A fonte de informações dessa notícia é o site gospelprime.com.br. Nossa, muito legal mesmo, saber um pouquinho mais, né? Escutamos sobre história aqui hoje, conversamos sobre isso para a gente estudar mesmo, que a gente tem essas informações muito legais e é bom demais, né? Ver toda essa relação histórica com a Bíblia e conseguir tentar imaginar um pouquinho como é que era aquela época. É verdade, imagina aqueles castelos, né, dos reis. Outra notícia é que filhotes de tigre ameaçado de extinção nascem no zoológico de Moscou, capital da Rússia, que apresentou nessa quarta-feira os 4 novos tigres siberianos que nasceram lá. E a filmagem divulgada foi pelo próprio zoológico, que mostra os filhotinhos brincando com a câmera. Os tigrinhos nasceram em maio, mas agora eles estão mais fortes e já comem a alimentação de adultos. Até os 2 anos de idade, é a mãe que toma conta deles. Olha aí, eles brincando, é muito lindo de ver, né? Há 8 tigres siberianos no zoológico de Moscou, e a ideia é que depois que crescerem, os filhotes sejam levados a outros centros de conservação em cativeiro. Tigres siberianos, eles podem viver até 25 anos, e eles estão ameaçados de extinção. Por isso, o zoológico de todo o mundo trabalha para criar uma população de reserva da espécie. A fonte dessas informações é o site g1.globo.com. Muito bom, né? Várias notícias. Várias notícias, cada dia uma notícia mais legal do que a outra, né? E é até bom para você já pegar nesse feriado, comentar, você sabia que tal coisa, tal. Já lembra dessa notícia e já vira pauta, já vira assunto pro almoço, né? Muito bom mesmo, Pedro, para ficar ligado. E falando em ficar ligado, quero saber o que a Tainá Félix trouxe para a gente. Eu creio que ela trouxe algo muito especial para você ficar ligado. Fala aí, Tainá. Olá, Lídia e Pedro. Olá, você que está aí nos assistindo. Acredito que todos aqui gostam de novidades. Então eu tenho uma para vocês. Você já baixou o nosso aplicativo da rádio? Ele é leve, não ocupa muito espaço no seu aparelho e você pode ouvir a nossa programação em qualquer lugar. Lá tem muita música rolando, mas a partir de agora você vai poder acompanhar todos os programas ao vivo. Eles vão ser transmitidos também pelo aplicativo da sua rádio missionária. Isso é muito bom, não é mesmo? Tainá Félix para o Manhã IPP. Nossa, isso mesmo. A Tainá sempre com as informações para a gente ficar bem ligado. Eu adoro escutar música, então
para eu ficar bem ligado. Uma dica muito boa essa notícia aí do aplicativo da Rádio Pinheiros. É verdade, se você não baixou, baixe já, e muito bom, é conteúdo muito relevante e transmite os cultos ao vivo, os programas ao vivo, como esse também está transmitindo. Enfim, e falando em Rádio Pinheiros, a dica de música que toca lá na Rádio Pinheiros e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje é Pra Cima Brasil, do João Alexandre, que fala assim, um trecho dela: Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz, Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, justo juiz, sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor. Paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Como ouvir e negar? Todos somos mortais. Como ver e não ver? Todos somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm demais. E perante Deus, todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez, nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Pra cima, Brasil. João Alexandre é o autor dessa música, é o cantor dessa música também. E fica a dica aí para você, então, dessa música maravilhosa que toca na Rádio Pinheiros. E se você, lembrando, não baixou o aplicativo ainda, um ótimo dia hoje feriado, você tem mais um tempinho, baixa aí o aplicativo e curte, que vai edificar muito a sua vida. Exatamente, ó, todas as mídias para vocês escutar na Rádio Pinheiros, assistir aqui no YouTube, dá também para acompanhar lá pelo Instagram do @ipp.tv. E falando em Instagram, temos esse nosso queridíssimo quadro, o Stories que Edificam, os nossos stories que nós vemos, entramos lá no Instagram, sabe o Stories, aquela bolinha lá que fica vermelha lá em cima da fotinha da pessoa, que você coloca e tem um post que ela colocou para 24 horas. Passou 24 horas, isso aí, a gente fica de olho lá, porque às vezes se você está mexendo no seu Instagram, vê um negócio legal, começa a mostrar para os outros, isso aqui que legal e tal, ou às vezes alguma palavra que você fica meditando durante o dia, coisa simples que você não esperava. Então são stories que edificam, stories falando história hoje, ó, entendeu esse trocadilho? E para começar tudo, vou pedir para rodar a nossa vinheta. Stories que edificam. Por enquanto essa é a nossa vinheta, ó, já ganhei uma vinheta para o outro quadro, quem sabe para esse, mas essa vinheta é mais legal, Stories que Edificam. Eu queria falar sobre os Stories do Marcos Melo, pode colocar na tela aí, produção. Muito legal, o pecado traz consequências, muito Deus bom. Leva a sério o seu amor por nós, essa leitura aí durante a devocional dele. Então, você pode dar uma olhadinha, que tem até as anotações, e já vem quando você está mexendo no Instagram, essa mensagem assim, né, de que não só guardou para ele, né, o nosso Marcos, querido Marcos aqui, seminarista e também aqui nosso chefe aqui da comunicação, que não guardou só para ele, postou que o nosso pecado traz consequências, e também isso nos faz lembrar e agradecer pelo amor de Deus, né, por nós. Então, esse é o nosso Stories que Edificou de hoje, para já meditar durante esse dia nessa palavra. E lembrar de fazer o nosso devocional, porque tem muitas pessoas que é feriado, mas feriado não é feriado de Deus, não. Já aproveita, faz o seu devocional também, e que possa ser um dia de descanso, mas também de muita bênção, né, e de aprendizado. É verdade, é bom que dá para dar uma lida no devocional dele, como você falou, né? Muito bom, esses stories edificam mesmo. E hoje, 7 de setembro, quem está fazendo aniversário hoje, que é membro da Igreja Presbiteriana? Benjamin Teixeira Ribeiro da Silva, também a Lívia Rosano de Souza e o Rafael Nakashima Hintze. O Rafa, feliz aniversário. Fazer aniversário em feriado é diferente, né? Mas que Deus abençoe você, que seja um ano abençoado, cheio de alegria, de amor, de carinho. Receba o nosso abraço aqui da IPP-TV para você. E você que está de aniversário hoje também, eu tenho meu primo que faz aniversário, Henrique.
Henrique, lá no Rio Grande do Sul. Henrique, a família da Lídia um grande peso. abraço. Agora chegou aos meus parentes. A gente divide, né, Pedro? Até parece. Deus é muito bom. Um feliz aniversário, primo, que Deus te abençoe muito. E para todos vocês que estão de aniversário nesse feriado, curtam aí. Vocês têm o privilégio de curtir, tem tempo para curtir, né, com os familiares. Muito bom. Queria agradecer ao pessoal que está participando aqui no chat, por todos vocês que acompanharam aqui o nosso programa hoje, né? E de algum jeito deixaram seu comentário, colocaram de onde vocês estão nos assistindo. É muito legal, é sempre bom ter essa interatividade, essa comunicação. Bom. Então, muito obrigado por estarem com a gente nesse programa, nesse dia tão especial, né? É verdade. É feriado, mas a IPP-TV não para, gente. Tem conteúdo aqui para você ficar assistindo em casa, ficar sendo edificado, né? Então, continua aí ligadinho que a gente continua aqui com conteúdo 24 horas para você. Feito com todo o amor e o maior carinho possível. Então, mesmo desde o programa das crianças até o Sã Doutrina, que é a teologia bem densa, né? Com Nilson, tudo feito para poder abençoar, te edificar e que você assista e aprenda, esteja aqui com a gente, ou não só aprenda, mas sorria, esteja aqui com alegre, como se a gente estivesse conversando mesmo. Como nem o Pedro falou na sexta-feira, né? Aqui em casa, para o pastor. Aqui em casa. Nossa casa, a sua casa. Então, já sente tanto em casa, né? O sofazinho já sinto mais aqui do que no sofá de casa. Então. Boa! É verdade, é isso aí. Sua casa, nossa casa, a casa de Deus. Amém. Bom final de semana não, gente. Boa segunda-feira, bom feriado. Boa semana, que Deus abençoe. Bom começo de semana, boa semana. E que Deus abençoe seu dia aí. Isso, programação não para durante toda a semana. E os cultos também já estão abertos para quem quiser participar presencialmente. Entra no site da igreja lá e se inscreve, é isso. Se deixar, a gente vai... Tem tanta coisa para a gente falar, senão a gente fica para sempre até o programa de amanhã, então... É verdade, é verdade. Então, muito bom. Com Deus, um grande abraço para você, para toda a sua família. Isso aí, e amanhã a gente espera você aqui, na IPP TV, né? Isso, Manhã IPP, às 10.